Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje vamos continuar a maratona do Batman dos Novos 52. A saga de hoje é o Batman Ano Zero, que é a origem do Batman a partir do reboot dos Novos 52. E essa, para muitos, é a melhor saga do Batman do Scott Snyder. Então, vamos lá! Então galera, já vai deixando o seu likezinho e aquele comentário maroto, porque isso ajuda demais o canal e vocês não têm noção do quanto que esse vídeo dá trabalho de editar. Muito obrigado e vamos pro vídeo. Gotham, 6 anos atrás. Tudo está devastado. A cidade em colapso. Um menino usa uma vara para pegar um peixe do metrô. Algumas pessoas surgem de máscara e começam a atacá-lo. Contudo, eles são surpreendidos por trás. Surge o Batman numa versão Mad Max numa moto. A criança agradece e diz que o vilão pensa que ele está morto. O Batman diz: ótimo, ele não irá ver que eu irei chegar. Voltamos 5 meses antes de tudo isso acontecer. A Gotham ainda está normal e a gangue do Capuz Vermelho está tomando conta. O líder da gangue está em ação. Ali do lado, um jovem Bruce Wayne disfarçado está encurralado. O líder pressiona o Bruce a se render. O futuro Batman está resgatando reféns dentro de um furgão. O Bruce não tem outra alternativa senão agir. Ele acelera o veículo e o atira para longe dentro da garagem no topo do prédio. O carro sai voando e então ele utiliza um gancho para prender o veículo num guindaste. O veículo fica preso na corda e os reféns resgatados caem no mar ainda com vida. E o Bruce se atira na água e manda um belo sinalzinho para o líder. O Bruce, que ainda não é o Batman, tenta de alguma forma deter a gangue do Capuz Vermelho. Mas ele só tem encontros frustrantes e ainda continua o seu treinamento. No esconderijo, o Bruce fala com Alfred sem ter pista alguma do líder. O mordomo sugere para o Bruce se revelar para a cidade, já que até o momento ninguém sabe que ele voltou e todo mundo pensa que ele está morto. Mas o Bruce pretende manter as coisas assim. Entretanto, quando ele estava saindo de sua casa no centro de Gotham para investigar, ele se depara com o seu tio Philip. O tiozão fica feliz ao vê-lo, pois estava procurando pelo seu sobrinho há anos. O Bruce é pego desprevenido e se vê forçado a ver o que ele quer. O tio Philip fala sobre o legado da família Wayne e da família Kane. Mas o herdeiro não se mostra muito interessado nisso, e isso resulta num flashback do Bruce com o seu pai. Aqui, o Bruce criança encontra o seu pai arrumando um carro, na qual faz uma clássica homenagem ao primeiro Batmóvel. O seu pai pergunta por que ele gosta de Gotham e o Bruce responde que é porque você pode ser qualquer pessoa que você deseja ser. E então, o seu papa mostra uma esfera azul. Esse aparelho, na verdade, é uma câmera 360 que projeta os locais como verdadeiros hologramas. E ele dá essa esfera para o Bruce. Essa esfera aí vai ser muito importante para depois. E voltamos para o tempo atual, onde o Bruce visita a mansão Wayne, que está completamente abandonada. Ele olha para a mansão e decide retornar. Na Torre Wayne, o tio Philip conversa com alguém desconhecido. O Philip está preocupado com a imagem da empresa e como eles estão sendo prejudicados pela gangue do Capuz Vermelho. Então, é revelado que esse alguém é, na verdade, Edward Nygma, que está trabalhando como um consultor especialista para as empresas Wayne. O Edward diz que tudo isso é uma grande charada, e a melhor forma de responder é matando o Bruce Wayne. Em paralelo, mais um flashback com o Bruce pequeno descobrindo uma caverna perto da mansão Wayne.
Voltamos para o presente, onde a gangue do Capuz Vermelho está atacando um dirigível do Pinguim. Eles estão roubando armas super tecnológicas, mas nesse momento o Pinguim ataca eles. Na verdade, o Pinguim é mesmo o Bruce Wayne disfarçado, e durante o combate, essa máscara do Pinguim rasga e o Bruce precisa abandonar o seu ataque e consegue fugir. E temos mais um flashback, mas esse é muito importante porque envolve a caverna. O Bruce criança investiga a caverna que encontrara antes, mas ele acaba caindo. Temos lindas imagens aqui e surgem morcegos o amedrontando. No presente, o Bruce conversa na base secreta com o Alfred. O mordomo joga algumas verdades para ele e diz que o Bruce irá perder essa guerra. O ideal seria que ele lutasse em público, como uma figura pública de forma legal. E ele diz que, acima de tudo, o Bruce é um covarde. Ele é covarde porque não quer voltar para casa, porque não quer assumir o seu nome como Wayne. E, mais importante, não quer assumir o legado da família Wayne. Muito bem dito, Alfred. Muito bem dito. O Wayne perde o controle e pega o Alfred pela gravata. E nisso, o Alfred dá um belo tapa na cara de Bruce. O mordomo diz que irá retornar para a mansão Wayne e que irá aguardar ele lá. O Bruce logo percebe o erro que cometeu, mas o seu orgulho impede de pedir desculpas. Ele decide ligar para o seu tio Philip e o encontra à noite no museu de Gotham. O Bruce pede para o seu tio interromper a produção de novas armas, porque elas estão sendo roubadas pela gangue do Capuz Vermelho. Só que o seu tio se nega a fazer isso, mas pede para o Bruce voltar para a companhia para poder fazer algo. Contudo, o Bruce não quer se revelar de jeito nenhum. E isso força o tio a fazer uma coisa: revelar para o mundo que o Bruce Wayne está vivo nesse exato momento. É isso mesmo, ele preparou essa super mega festa surpresa e o maior detetive do mundo sequer suspeitou. Tio Philip, esse sim é o maior vilão do Batman. Isso pega ele de surpresa, que decide sair dali. É quando, na saída, ele encontra o Edward Nygma. Eles chegam numa área que tem uma espécie de esfinge gigante e temos essa linda página com diálogos totalmente diferentes. E é sério, é tão diferente que eles até colocam uns numerozinhos pra gente saber a ordem que tem que ler essa página. O Nygma diz que o seu tio está fornecendo as armas para a gangue do Capuz Vermelho. O Bruce fica perplexo e acaba saindo de lá, retornando para o seu AP no centro de táxi. Nisso, o taxista sai do carro e é revelado que ele é o líder da gangue do Capuz Vermelho. A gangue se reúne e entra dentro do AP do Bruce e simplesmente explode o local. O herói consegue se proteger, mas fica gravemente ferido. E nisso chega o líder da gangue na sua frente. O Bruce leva uma surra brutal. O líder da gangue ainda humilha ele, destruindo até o quadro dos seus pais. O Bruce começa a perder os sentidos e desmaia. Então, a gangue decide deixá-lo ali para morrer queimado. Mas o Bruce se recupera parcialmente e, como último suspiro, ele começa a fugir utilizando o elevador secreto e depois usando o esgoto até chegar na mansão Wayne, onde ele finalmente desmaia. Enquanto isso, o tio Philip confronta o Nygma na torre. Ele diz que o fato da gangue ir atrás do Bruce foi culpa do Nygma. Afinal de contas, o tio Philip não queria ver o seu sobrinho morto, apenas de volta às empresas Wayne. Ele aponta uma arma para ele, mas na hora H, o Nygma fala a palavra Caim, e isso imobiliza literalmente o tio Philip, e assim permite que o vilão saia dali inteiro.
E então voltamos para a mansão Wayne, onde temos um mega evento. O Bruce é salvo pelo Alfred, que realizou uma grande cirurgia para salvá-lo. O Alfred pede desculpas e diz que sempre estará lá para salvá-lo quando precisar. O Bruce se levanta e vai até a sala. No caminho, ele pega aquela esfera que seu pai lhe deu. Ele fica frente a frente com o busto do seu pai e diz que está falhando e que precisa que ele diga algo, alguma coisa para fazer. Então, a esfera começa a brilhar e emite um holograma de uma caverna, a mesma caverna que o Bruce visitara antes. Subitamente, a mansão Wayne se torna uma caverna e o Bruce vai em direção a uma janela e vê um monte de morcegos. Ele volta a olhar para o busto de seu pai, se senta na cadeira e diz: "Sim, pai, eu devo me tornar um morcego." A esfera começa a rolar e cai no chão, se despedaçando em 1000 pedaços e terminando o holograma. Que cena fantástica, muito bem desenhada pelo Capullo. Capullo Deus! Pra mim, esse é o ponto alto do ano 0. Essa cena é demais. E eu acho até melhor do que a do Batman ano 1. Nas páginas seguintes, o Bruce corta o cabelo para ter um novo visual. À noite, a gangue está roubando mais equipamentos das empresas Wayne. Contudo, os membros vão sumindo pouco a pouco. Até que um deles olha para um outdoor e vê um grande símbolo de morcego. E por trás chega o Batman e puxa ele para cima, recriando a clássica página da Detective Comics. O fator Batman funciona e o Bruce começa a desestabilizar a gangue. Depois, ele visita o seu tio e consegue algumas informações sobre a gangue quando é revelado que o seu próprio tio é um membro da gangue do Capuz Vermelho. Com essas informações, o Bruce pode antever qual será o próximo ataque da gangue. O Bruce decide revelar para o mundo que está vivo e dá uma entrevista para dizer o plano da gangue do Capuz Vermelho. O Bruce então se revela, convoca uma mega coletiva e expõe o plano da gangue em roubar a Ace Chemicals ao vivo. Isso força a gangue a agir e ataca em desespero Bruce Wayne com mísseis. O Tenente Gordon, que estava acompanhando a entrevista, percebe os mísseis e manda todo mundo se abaixar. O Bruce sobrevive e diz que essa é a hora. Ele invade sorrateiramente a Ace Chemicals como Bruce Wayne, mas ele é pego pelo líder. Contudo, tudo isso faz parte do plano dele. Do nada, as luzes se apagam e temos um grande apagão em Gotham City. Esse apagão afeta apenas um pedaço da cidade, e esse pedaço escuro forma um morcego gigante pelo alto. O Batman está aqui. Com as luzes apagadas, o Batman entra em ação e ataca individualmente cada membro da gangue. Contudo, o líder da gangue tem o Batman na mira. Na hora que ele iria atirar, um outro membro da gangue o trai e atira no líder. Quem fez isso foi o tio do Bruce. Mas o líder ainda está vivo e isso irrita ele ainda mais, que acaba atirando no tio do Bruce. O Bruce vê tudo isso e vai direto ao seu tio e descobre que realmente era ele. Nesse momento, ele é encurralado pelo próprio Gordon, mas o Batman consegue fugir. Ele vai para o topo da Ace Chemicals e encontra o líder fugindo de helicóptero. O Batman vai atrás com tudo e prende o pé do líder com uma corda, fazendo uma clássica alusão ao Batman de 89. O líder acaba sendo puxado para baixo e ambos caem de volta para dentro da fábrica. E uma luta intensa começa. O Batman dá uma linda cabeçada no capuz. Enquanto isso, o local começa a explodir. Parte da estrutura começa a ceder. O Batman pede para o capuz desistir, mas o líder diz que não. E como última palavra, ele diz: "Você não vê? Esse é apenas o começo." E então, ele cai no tanque ácido numa bela sequência de painéis. Uou! Mais um lindo momento da história do Batman recriado aqui.
demais. A história corta para a mansão Wayne. Agora, o Batman fez um upgrade na Batcaverna. O Bruce revela que nenhum corpo foi encontrado na Ace Chemicals. E o Alfred diz que tem orgulho do que o Bruce se tornou. Contudo, nesse momento, alguém faz uma transmissão para toda Gotham. É o Charada, e ele faz um enigma. E tudo começa a explodir e diz que o jogo começou. E aqui se encerra a primeira parte da história e começa a segunda, chamada Dark City. Alguns dias depois, a polícia faz de tudo para capturar o Batman. Eles até fazem uma barreira num túnel e nem isso impede o Batman, que foge utilizando um Batmóvel espetacular, passando por cima do túnel. Em outro lugar, o Gordon investiga uma cena de crime. E uma cena de crime grotesca com uma pessoa morta transformada em monstro. O Gordon diz que o Batman estava lá, mas apenas para olhar. Acontece que há um novo serial killer na cidade. Esse serial killer tá matando apenas cientistas e quando eles morrem, eles se transformam em uma espécie de monstro. E para piorar tudo, aquele ataque do Charada deixou a cidade em total blackout. E agora Gotham está uma bagunça. Na Batcaverna, o Bruce tenta entender o plano do Charada. Ele sabe que há algo por trás. O Bruce também investiga esse serial killer. E o Batman acredita que seja um ex-cientista das empresas Wayne. Ele pesquisava fórmulas que alteravam o DNA dos ossos. Esse tal de cientista pesquisava fórmulas que alteravam o DNA dos ossos. E ele supostamente era conhecido como Dr. Morte. E nisso, ele decide sair da Batcaverna e se depara com o Gordon. O Bruce fica surpreso ao vê-lo. O Gordon cita à noite que os pais de Bruce morreram, e fica implícito que aconteceu alguma coisa entre o Bruce e o Gordon para fazer com que o Batman não confie nele. Então, o Gordon muda de assunto e pergunta sobre o serial killer à solta. O Bruce despista e o Gordon fica suspeito. Tão suspeito que ele pede para ver o tal do buraco que o Bruce estava. Mas o Bruce tem a vantagem e consegue enganá-lo novamente ao farmar um monte de morcegos para fora do buraco. Mais tarde, o Bruce vai ver o seu velho amigo Lucius Fox. O bilionário pergunta sobre o Dr. Morte, pois ele já trabalhou com o Lucius Fox. O Fox até conta alguns detalhes, mas então ataca o Bruce com uma seringa. O Bruce fica atordoado e cai. O Lucius pede desculpa, mas diz que o Dr. Morte está vindo. E então vemos o próprio atrás do Lucius Fox, dizendo que a cidade jamais viu alguém como ele. O Bruce acorda alguns segundos depois e vê o Dr. Morte atacando o Lucius Fox. O bilionário ataca com um pedaço de metal, mas isso não afeta o vilão, que revida com força. O Fox pede para ele fugir, e nisso o Dr. Morte fica interessado no Bruce Wayne. Ele começa a procurar o Bruce, mas acaba caindo numa armadilha criada pelo próprio Bruce, que liga um aparelho de sucção e o Dr. Morte é atraído para dentro, se destruindo completamente. O Bruce pensa que terminou, mas na verdade o Dr. Morte ainda está vivo e com o corpo totalmente regenerado. O vilão chega e ataca com tudo. O Dr. Morte tem alguma fixação pelo Bruce Wayne e o pega pelo pescoço. Mas nesse momento, o Gordon aparece e atira no monstro. Sem opção, o Dr. Morte decide fugir. Contudo, o Bruce ficou gravemente ferido na ação. E bem, algum tempo depois, o Bruce acorda e se vê no hospital. Ele é amparado pelo Alfred, mas descobre que está temporariamente preso. Isso porque o Gordon quer conversar com ele. O Jim Gordon diz que não é como os outros da polícia e nem sempre concorda com as ações do comissário Loeb, e que afinal Bruce e Gordon estão no mesmo time. Isso irrita o Bruce e vamos para um flashback do porquê que o Bruce não confia no Gordon.
Na noite em que seus pais morreram, ele foi levado pelo Gordon numa viatura da polícia. E, no meio do caminho, o carro do Gordon parou. E o parceiro dele trouxe um sobretudo como presente para o Gordon. O Batman então diz que esse sobretudo era uma troca de favores, uma milícia na qual o Gordon participava. E que, afinal de contas, o Gordon era corrupto e por isso o Bruce não gostava dele. O Bruce se irrita ainda mais com a história e pega a arma de Gordon e aponta para ele, lembrando como foi a noite que seus pais morreram. Ele diz que até pode ser preso, mas jamais irá confiar no Gordon. Eu acho que não vai acontecer isso, né, Bruce? O Bruce sai do hospital e então volta a ser o Batman para investigar o Dr. Morte. Ele vai atrás de outros cientistas que tinham ligações com ele. Isso leva até um laboratório que fica num iate no meio da costa de Gotham. Contudo, ele chega tarde demais. O cientista já foi corrompido e o Batman percebe que está atrasado. Contudo, a polícia aparece no barco, louquinha para prender o Batman. Os oficiais abrem fogo e simplesmente fuzilam o herói. O Batman usa cortina de fumaça para despistá-los e volta para a superfície até o seu bote. Contudo, a polícia tem preparo e deixou uma granadinha lá. E assim, ela explode o veículo. O morcego se vê perdido na situação e tenta um último plano. Ele volta para dentro do barco, pega um tanque de oxigênio e pula na água. E usa o oxigênio como propulsor para sair dali. Contudo, ele fica sem ar debaixo da água e volta à superfície apenas para voltar bem na frente do barco do Gordon. O oficial oferece ajuda para o Batman e ele não vê escolha senão aceitá-la. E assim, ambos fogem dali. E assim, meio mais ou menos, se inicia a parceria entre Batman e Gordon. O policial revela que as forças especiais sabiam da presença do Batman no barco por causa do Charada. O Gordon tira os seus óculos para o Batman poder retirar a sua máscara e conseguir se limpar. O Gordon explica que ele virou um policial honesto por causa do Bruce Wayne. Ele conta melhor aquela história do casaco e do porquê ele deixou de ser corrupto para se transformar num policial honesto. Ele diz que ao ver o Bruce Wayne criança sem os seus pais com aquele olhar, aquilo o fez mudar. E isso fez questionar até mesmo as forças policiais. Ele abriu seus olhos e descobriu que de fato estava num esquema de suborno e enfrentou essa milícia fielmente. O Batman escuta tudo isso e pede para o Gordon parar o veículo. E assim, o Bruce retorna para a Batcaverna, agora com um novo aliado. E temos um super diálogo entre o Batman e o Alfred sobre como que o mordomo tem se sentido com tudo isso envolvendo a ação do Batman. É um diálogo fantástico. E no final, ele diz que o Bruce Wayne faz tudo isso porque ele ainda é uma criança com raiva. E ele tá fazendo tudo isso para que as outras pessoas sejam testemunhas do Batman. O Bruce decide trabalhar e sabe onde está o Dr. Morte. Lá dentro, ele encontra um laboratório perdido com esquemas de planos. E isso assusta o Batman, pois ele finalmente entende o plano do Dr. Morte. Ele diz que os assassinatos são apenas distrações. O vilão está criando uma máquina do juízo final para despejar em toda Gotham. E ele está trabalhando para alguém. Enquanto ele fala isso, o Charada aparece nos computadores do laboratório. É isso mesmo, o Charada está por trás de todos os planos, inclusive do Dr. Morte. O Batman diz que milhares irão morrer, e o Charada diz que esse é o plano. Isso faz parte da evolução humana. Nisso, uma super explosão acontece no laboratório e a água começa a entrar para dentro. O local fica soterrado, mas o Batman consegue escapar. Em Gotham, uma super tempestade começa a acontecer.
e Gordon ajuda na evacuação. Nesse momento, o Batman dá uma ligadinha pro Gordon e explica o plano do Charada. Ele pede pro oficial ir até a Torre Wayne e aguardar instruções. Já o Batman vai tentar deter o Dr. Morte. E ele aparece nos céus num bate-dirigível gigante indo em direção ao balão do Charada, que é onde está o Dr. Morte. Contudo, a tempestade é muito forte e danifica severamente o dirigível. O Batman então decide pular do dirigível e temos essa linda homenagem ao Cavaleiro das Trevas. Usando o gancho, o Batman consegue chegar no balão, mas ele é recebido pelo Dr. Morte. Na Torre Wayne, o Gordon encontra o Charada. Contudo, ele tem uma grande armadilha que é uma pedra no topo do prédio. Ele aciona a armadilha e a pedra cai em cima do Gordon, que consegue desviar, mas acaba caindo alguns andares e deixa o Charada fugir. A luta entre o Batman e o Dr. Morte está intensa. Bruce tenta colocar sentido no cientista, mas sem resultado. Durante a luta, o aparelho que o Batman ia usar para interromper o plano do Charada cai da nave. O Bruce tenta pegá-lo, mas não consegue e deixa ele aberto para vários ataques. Sem aparelho, o Bruce se vê obrigado a lutar e desfere vários golpes prendendo o Dr. Morte na ponta do balão. O Batman vai para dentro do balão na tentativa de desarmar o aparelho de alguma forma. Mas o Dr. Morte se solta do balão e volta a atacar o nosso herói. E nesse momento, o painel do balão explode. Essa explosão é o suficiente para acabar com o Dr. Morte. Em suas últimas palavras, ele diz que o Bruce Wayne estava certo em fugir e que todos deveriam fugir. Então, a cidade consegue restabelecer a luz daquele blackout. Mas tudo isso fazia parte do plano do Charada. O balão do vilão ainda está funcionando, apesar do Batman tê-lo destruído. E com a luz de volta e o balão ainda funcionando, o Charada, no meio da cidade, aciona o seu dispositivo. Várias explosões começam a acontecer em Gotham. O Gordon fica em desespero, assim como o Batman, que começa a destruir o computador desesperado, ao mesmo tempo que lembra da morte de seus pais. E a última página é um Bruce Wayne garotinho pedindo ajuda. Uou! Mais um momento espetacular, e esse também é o final da saga Dark City. E aqui a gente inicia a última parte do ano zero, chamada de Savage City. O Bruce acorda com pequenos cuidados médicos no meio de uma casa. Ele se pergunta onde está. E vemos essa criança. O nome dele é Duke Thomas. Ele diz que o Bruce está apagado desde o ano novo. E então, o Bruce olha para fora e vemos Gotham tomada pela vegetação, enquanto que o Duke diz que esse é o ano zero. O Bruce pega o seu celular e liga para o Alfred, que explica totalmente a situação. O Charada controla tudo, quem entra, quem sai, e para quem tenta fugir, uma nuvem tóxica aparece sobre Gotham. O Alfred diz que muitos tentaram lutar contra eles, mas agora restam poucos, como o Tenente Gordon. Sabendo disso, o Bruce decide agir. E só antes do Bruce sair, o Duke Thomas revela que o Charada sempre faz um concurso de charadas ao entardecer de Gotham. Ele diz que se alguém derrotar ele no seu próprio jogo, ele irá devolver Gotham para o povo. Contudo, apesar de muitos o desafiarem, ninguém conseguiu vencê-lo. Enquanto isso, vemos Gordon em ação, conseguindo trazer uma equipe tática para dentro de Gotham. Contudo, ele fica decepcionado porque esperava o exército e não 5 homens. Mais tarde, o Charada realiza esses concursos de charadas através de uma mega televisão no meio da cidade. Ele se prova um gênio e sempre consegue derrotar todos. Ao mesmo tempo, ele pergunta onde está o Batman e revela que sabe que o Gordon tem uma equipe tática e que eles estão encurralados. Flagrada pelo Charada, a equipe do Gordon então revela que está ali
para fazer uma negociação com o vilão e oferece 50 milhões de dólares para o Charada. E o Edward Nygma responde derrubando um prédio residencial no meio de Gotham, provando que ele só tá pelo caos e desordem. Nesse momento, a equipe tática e o Gordon são encurralados por robôs do Charada. O Gordon até tenta se defender, mas são muitos. De longe, vemos o Batman observando. Ele usa uma espécie de arma para criar uma ponte para o Gordon e a sua equipe conseguirem fugir. E então, o Batman versão Mad Max aparece na frente do Gordon. E agora, eles vão trabalhar juntos para acabar com o Charada. O Bruce vai ao encontro de Lucius Fox. Então, junto com ele e o Gordon, elaboram um grande plano. O Bruce diz que eles precisam encontrar o esconderijo do vilão. E a ideia é rastrear o sinal da transmissão do Charada pela TV. Mais tarde, o Batman dá uma passadinha no shopping para conseguir arrumar o seu novo uniforme. E no entardecer do dia, ele aparece para desafiar o Charada. Ah, e ele aparece com essa moto maneira demais. O Charada fica surpreso ao ver o Batman, que aqui tem como grande objetivo enrolar o máximo possível para rastrear o sinal. O Batman começa a falar da sua charada para o vilão. No fundo, não é bem uma charada, e sim algo pessoal para o Charada, que se sente meio ofendido e joga o Batman no poço. Contudo, mesmo no poço, o Batman continua a enrolar o Charada. E então, leões aparecem para matar o Batman. É isso mesmo, Batman versus leões. Não dá para ser melhor do que isso, né? A luta com os leões começa, e o Batman precisa enrolar por mais 7 minutos. E claro, sobreviver. Tem um momento épico aqui, que ele usa um escudo em formato de morcego, e depois ele dá um mata-leão no leão. É demais. E com isso, ele consegue enrolar os últimos 7 minutos. E o Lucius Fox consegue um sinal para rastrear. O Charada se irrita com o Batman por ter derrotado os leões e joga um monte de carros em cima dele. Por sorte, o Gordon aparece e puxa o Batman para sua salvação. E com essa localização, a equipe pode ir atrás do Charada. A equipe então se divide para tentar encurralar o Edward Nygma. Contudo, no meio do caminho, eles são pegos de surpresa pelas máquinas do Charada. Isso tudo era uma armadilha do vilão. O Batman perde o contato com a sua equipe e se vê no meio dos robôs do Charada. Mesmo em desvantagem, ele consegue se defender. Contudo, um dos robôs encontra um carro onde o Lucius Fox estava. Ele fica perto da morte, mas na hora certa, o Batman chega e detém o robô. E o morcego diz para o Lucius Fox que tudo isso foi uma grande armadilha. E aqui está o plano final do Charada. Primeiro, ele pretende enganar a equipe da SWAT do Gordon, que tem um transmissor que envia mensagens direto para o exército. Segundo, esse transmissor, no momento que eles chegarem num determinado local, irá parar. E assim, isso vai enviar um sinal para o exército mandar mega jatos destruírem Gotham City. Meu Deus, que plano complicado. O Batman diz que só tem uma pista do seu paradeiro, que é esse sinal que ele interceptou no início do dia. Ele tem um último palpite do paradeiro do Nygma, e ele vai a pé até o Museu de Gotham, que foi onde ele realmente encontrou o Edward Nygma pela primeira vez. Ele chega lá e temos aplausos. O Charada realmente está ali. Ambos ficam frente a frente. O Batman então explica que o sinal tinha um padrão que lembrava o tal dos jogos egípcios que ele viu antes. E por isso ele deduziu que o Charada estava ali. O herói diz que o jogo terminou, mas o Nygma responde dizendo que ele apenas começou e revela um grande chão luminoso e o Batman cercado de lasers. E agora chegamos ao ponto final desse mega arco. Estão preparados? Porque, gente, é bom demais!
O Charada diz que o jogo final vai começar. O Batman pede para o Charada desistir e passar logo os códigos para impedir o ataque aéreo dos jatos, que já tinha sido programado para acontecer. A verdade é que Gotham tem apenas alguns minutos antes de ser destruída. O Charada então propõe um jogo. Ele quer fazer 12 charadas. A cada charada resolvida, um laser será desativado. Enquanto isso, o Gordon tenta de alguma forma atrasar os jatos do exército que irão destruir Gotham. E nisso, o Charada faz o seu primeiro enigma, na qual o Batman responde corretamente. E a segunda charada, ele também acerta. Contudo, os jatos se aproximam. O Gordon subiu no topo de um prédio e pensa alguma forma para sinalizar os jatos. Então, chegamos na terceira charada. O Batman diz que a resposta é uma espada. E o Charada diz que a resposta está errada. O Charada explica que essa charada faz parte de 12 charadas impossíveis. E a resposta certa era nó górdio. Que, para quem não sabe, esse tal de nó é uma metáfora antiga para um dilema indecifrável. O Batman então pergunta se realmente a sua resposta estava errada. Então, ele começa a andar pelos lasers, pouco se importando com o jogo do enigma. O Charada fica com medo porque os seus lasers não estão mais disparando e os seus robôs sumiram. Então, o Batman diz que a sua resposta da espada estava sim certa. Porque, na antiguidade, o tal do nó górdio só foi resolvido pelo Alexandre o Grande, que ignorou totalmente a charada e utilizou uma espada para quebrá-lo. E foi exatamente isso que o Batman fez. Ele ignora as charadas e vai direto pro soco no Charada. E isso, Batman, foi muito, mas muito inteligente. E então, vemos que o Gordon conseguiu o seu sinal. Na verdade, é o próprio bate-sinal improvisado. Os jatos veem isso e decidem paralisar temporariamente o ataque. O dia começa a entardecer. O Batman diz que acabou, mas os jatos recebem novas ordens para detonar Gotham igual. O Batman diz que precisa de alguma forma avisar os jatos, e ele tem a ideia de ligar a cidade de volta. Ele pergunta ao Charada como fazer isso, e o vilão explica que ele tem esse símbolo no peito. Esse negócio que está preso no seu peito é o que vai restabelecer a energia para a cidade. Contudo, para religar a cidade, ele precisa injetar esse equipamento direto no seu coração e colocar uma descarga elétrica muito forte. Isso iria restabelecer a energia para Gotham e dar o sinal necessário para o pessoal desistir do ataque. O Batman sabe disso e pega o aparelho. O Charada tenta falar mais um pouquinho e o Batman só dá um chutão na cara dele para ele calar a boca. O Bruce pega o aparelho e coloca ele em seu corpo e liga um desfibrilador junto. Isso com certeza irá matá-lo, mas ele vai fazer tudo por Gotham. Ele liga o botão e recebe uma descarga enorme de energia. Isso, de fato, reseta o sinal do Charada e a cidade é ligada de novo. Os jatos desistem do ataque, mas o Batman desmaia. E então, tudo fica preto. E nisso, o Batman é trazido de volta à vida pelo Alfred. O mordomo agradece ele e diz que ele só conseguiu isso porque é o Batman. E temos esse lindo painel dele abraçando o Bruce. E a história tem um epílogo final. E assim, tudo volta ao normal aos poucos. Bruce retorna para as empresas Wayne e promove Lucius Fox. O Charada é preso no asilo Arkham e o Bruce fala com Gordon que decidiu trocar aquele sobretudo corrupto por um igualzinho que ele mesmo comprou. O Alfred então chama o Bruce e vemos Julie Madison, uma antiga namorada de Bruce, querendo falar com ele. O Bruce então diz que ninguém o fará desistir de ser o Batman. Ele simplesmente dispensa falar com a Julie. E o Alfred, numa sequência linda de páginas, imagina como seria a vida de Bruce se ele realmente tivesse falado com ela naquele dia, tendo filhos e realmente sendo feliz.
numa cena que parece fazer uma clara homenagem a Cavaleiro das Trevas Ressurge. A verdade é que o Bruce não pode. Ele precisa ser o Batman e parte para mais uma noite em Gotham. E assim termina a saga do Ano Zero. Eu simplesmente adoro essa saga. Para mim, inclusive, é melhor do que a Corte das Corujas do Snyder. E simplesmente porque todas as 3 partes do Ano Zero são demais. E principalmente esse final, que envolve o Charada conquistando Gotham e fazendo altas charadas pro Batman. É demais ver o Charada nesse nível de grandeza de vilão e realmente complicando a vida do Batman. A única crítica que eu tenho para fazer é que essa história às vezes tem diálogos demais e a leitura fica bem cansativa. Fora isso, é demais, e os desenhos do Capullo, meu Deus, eles são demais, é a perfeição do desenho do Batman. Enfim, eu não acho melhor que o Ano 1, mas o Ano Zero é uma ótima história de origem do Batman, que com certeza dá para ter um páreo de disputa. E esse foi o vídeo da saga Batman Ano Zero. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!